E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Desta vez aqui com uma nova distro que eu instalei aqui, para compartilhar um pouquinho aqui com quem interessar, né? Essa distro aqui, o nome dela é Ubuntu. Ubuntu, e a versão é uma versão um pouco diferente. Deve ser uma repartição aí do Ubuntu, que tem até um site próprio dessa distro que chama-se Ubuntu Bud, né? Que a distribuição é Ubuntu e juntamente com a interface gráfica Bud. Essa interface gráfica, ela segundo eu entendi aí, né, lendo lá no site do Ubuntu Bud, ela tem origem lá na distro. Ela tem origem de uma distribuição do Linux chamada Solus, né? Então é de lá que vem essa interface gráfica. Porém, ela existe aí em diversas distros do Linux. A primeira vez que eu testei ela foi com o Gecko Linux, né? E dentre as imagens que tem lá para instalar do Gecko, né, uma das versões tem essa interface também, é o Bud, né? Os solos ainda não testei, né, então não posso falar nada em relação àquela distro, né, mas eu sei que a interface gráfica é bem interessante, é agradável de navegar, né, ela é um pouquinho diferente, né, do Gecko aqui no Ubuntu, né, um pouquinho, em relação à interface gráfica, mas o sistema em si dá uma diferença boa, né, entre o Gecko e o Ubuntu, né. Para começar, que um utiliza a extensão, né, RPM, e não, no caso do Gecko, e aqui no Ubuntu ele usa a extensão Deb, que é nos pacotes para instalar. Bom, e lá no site do Ubuntu Bud existem 3 versões disponíveis para serem baixadas, né? Existe a versão 16.04, que é esta que eu estou utilizando. Todas elas existem na versão 32 bits e 64 bits. E então aí depois tem a versão 17.10. A versão 16.04, ela tem o suporte dela ainda não está determinado, a data de vencimento do suporte. Já a versão 17.10, ela lançou em setembro de 2017 e o suporte dela, se eu não me falha a memória aqui, é em julho de 2018. Então o suporte é um pouquinho, né, é um pouco mais curto. Por que dessa diferença do suporte? A versão 16.04 ela é suportada pelos integrantes aí, pelos desenvolvedores e por toda a comunidade do Ubuntu. Já a versão 17.10, quem dá suporte a ela já é um grupo limitado de desenvolvedores. Então parece que é essa a diferença aí, né, em relação ao suporte. E depois, finalmente, a última versão disponível lá é a versão 18.04, que é uma versão em teste ainda, né? E ela também está disponível para ser baixada e para conhecer, né? Mas ela não está ainda na versão estável, né? Para quem é curioso, quer conhecer a última versão aí, né? Então tem a versão 18.04 lá. E uma coisa que eu estranhei aqui, né, é a versão 16.04, aí depois a versão 17.10. E não teve a versão 17.04, né? Porque tem a versão, eu acho que teve a versão 14.04. Eu acho que não tem, ele pula a Imper. A Imper ele faz é assim, eu acho que é assim, né? Não sei se eu vou falar besteira. Existe a versão do Ubuntu 14.04, depois existe a 15.10. Aí depois tem a 16.04 e depois a 17.10 e aí agora a 18.04. Agora é o que eu saquei, olha só. Então eu acho que mais ou menos assim que funciona. No número ímpar é ponto 10 e no número par é ponto 04, né? Não sei se é isso, parece que é isso, assim que funciona. Então, e esse Ubuntu aqui foi a primeira distro que eu instalei para conhecer,
né? Porque quando eu comecei a fazer a pesquisar, né, sobre qual seria a melhor distro aí para quem é iniciante, é, nos fóruns e pelos sites aí, o mais indicado era o Ubuntu, né? E então eu achei interessante de testar ela. Então agora esse mês faz um ano que eu estou utilizando o Linux, né, com uma frequência assim maior. Eu cheguei a instalar ele aí alguns anos atrás, mas eu nem cheguei a utilizar assim. Eu só instalei e dei uma olhadinha e já descartei, né? Não me interessei. E tanto que eu nem instalei no HD diretamente. Na época eu instalei através desses programas, esses virtualizadores aí, né? Tipo, eu nem lembro se era o VirtualBox ou se era aquele outro, não sei se é da Microsoft, eu esqueci o nome agora. Então eu instalei através desse programa e acabei não me interessando na época, né? E então, mas agora então faz um ano que eu estou utilizando o Linux com uma frequência, né, posso dizer que frequentemente. E a primeira distro que eu instalei foi o Ubuntu 16.04 na versão, diria, convencional, né, que vem com a interface gráfica do Unity. É uma interface parecida, um pouco parecida com essa, né? Ele tem a barrinha aqui, acho pelo que eu me lembro, ele tem uma barra aqui em cima também de tarefas. E aqui do lado tem alguns botões, acho que os botões dele ficam aqui, né, também na lateral, é um pouco diferente. E ele tem uma barrinha um pouquinho mais estreita, tem os botõezinhos aqui. Ele é um pouquinho semelhante aqui, né? Mas eu acho que tem algumas diferenças aqui nessa versão, né, do boot, né? Eu acho que talvez ele tenha alguns componentes a mais. E também, apesar de ser a mesma versão 16.04, ela contém algumas atualizações, né? De um ano para cá houveram algumas atualizações. Eu acho que é uma versão um pouquinho mais, né, com um pouco mais de recursos, eu acredito. Mas tem algumas coisas aqui que são, pelo que eu percebi, são a mesma coisa, assim, que o Ubuntu, né, o Ubuntu lá com o Unity. Então, mostrar um pouquinho aqui do sistema, né? Deixa eu ver se está gravando aqui, que já deu um problema com o meu gravador, né? Tá gravando, ok, beleza. Tem umas coisas curiosas aqui que eu achei, eu acho que vale, né, mostrar aqui então nesse Ubuntu. Na a primeira instalação que eu fiz, eu não sabia nada de Linux, né? Então viagem total, né? Eu não sabia nem o que era terminal, como instalar. Apesar não, eu sabia um pouquinho, né? Bem pouquinho do que era um terminal, né? Hoje eu tenho um pouco mais de noção do que é um terminal. E aí para instalar programas aqui no Ubuntu, eu achava que era somente, aliás, eu achava que era dar 2 cliques e beleza, né? Mas há um ano atrás não era bem assim. Alguns programas sim, mas muitos deles eu tive que instalar através do terminal, né? Digitando comandos, e eu estranhei bastante. Mas depois, agora eu tô acostumado já, e eu acho natural já utilizar o terminal. Aliás, hoje eu vejo o terminal aí como uma ferramenta muito interessante, né? E então vou mostrar aqui um pouquinho do Ubuntu 16.04 com o boot. Primeiramente, aqui na área de trabalho dele, ela vem liberada para você criar pasta, né? Nova pasta. Eu posso criar uma pasta aqui. Opa, chutar o mouse aqui não, né? Deixa o mouse quieto aí. Eu posso criar uma pasta, né? Criei a pasta aqui. Posso movimentá-la, deixar ela posicionar onde eu quiser. E depois tem algumas outras opções aqui para a área de trabalho. Eu posso abrir o terminal também, alterar o plano de fundo, né? E aqui tem essa barrinha aqui com alguns ícones que são atalhos, né, para alguns aplicativos e algumas ferramentas, né? E toda vez que eu abro um programa também, ele aparece aqui, mesmo que ele não esteja qual é a palavra aqui? Mesmo que ele não esteja o ícone dele não esteja aqui, eu posso, se eu abri-lo,
ele vai aparecer o ícone dele aqui, né? No caso aqui eu abri esse gerenciador de discos e não apareceu. Eu acho que depende do programa, ou então tá com bug aqui, né? Vou abrir outro aqui. Vou abrir o Transmission. Pois é, não apareceu também. Então bugou aqui, né? Eu acho que se o Ubuntu tá com uns bugs, ou eu que estou bugado, né? Então estou achando que tá bugado, na verdade, né? Não sei. Bom, deixa eu ver outro aqui. Leitor, ciências. Vou abrir esse aqui. Agora apareceu. Então depende do programa ele aparece, depende do outro o programa não aparece. Então no caso, esse programa ele apareceu aqui, né? Mas esse ícone não está fixado aqui. Mas eu posso fixá-lo clicando com o botão direito, aí eu posso clicar aqui com o botão esquerdo e manter ele no dock, né? Chama-se dock essa barrinha aqui, e aí ele fica fixado, mesmo que eu feche ele, esse ícone continuará aqui. Mas no caso eu não fixei ele, então se eu fechá-lo, ele vai sumir, né? E aqui só irão permanecer os que estão fixados. Então essa barrinha aqui tem alguns programas, né? Tem o Firefox, tem um programa o chamado Vídeos aqui, mas ele toca áudio e vídeo. Tá tocando um som aqui, não dá pra ouvir, né? Porque eu coloquei para não captar o som. Vou minimizar aqui. E tem o Google Chrome, que é um pouquinho diferente o ícone dele. Tem aqui a lixeira e entre outros programinhas aqui. Tem o Hitbox. O Hitbox está com um problema aqui. Eu não encontrei nessa versão, ele veio sem o botão de volume. Então aqui não dá para acessar o volume, né? A não ser que ele esteja bem escondido, que eu não consegui encontrá-lo. Mas normalmente o botão do volume do Hitbox vem aqui, né, nesse canto superior direito, por aqui, vem, né, se eu não me engano. Tem um ícone aqui de volume, mas ele não faz nada, né? Não sei para que serve, tá de enfeite aqui. Então o Hitbox aqui nessa versão está com um problema, né? Bom, vou mandar para a lixeira essa pasta. Aí então ele tem aqui o horário, ele fica centralizado aqui. Aí se você clicar não aparece o calendário, né, como no Gnome. No Gnome, quando se clica aqui, ele aparece um calendário. Aqui ele aparece para fazer a configuração da data e hora, para adicionar segundos, o dia da semana. Aqui se eu clicar em calendário, ele vai aparecer um calendário grande, né? E depois tem preferências aqui, né, para exibir datas, exibir segundos, etc. E aqui então tem alguns botões que essa setinha aqui, quando você clica, aí sim aparece o calendário. Aqui tem o volume, tem aqui a saída de fones, o microfone frontal. E a diferença então aqui, já no Bud com o Jaco Linux, ele aparece outras configurações aqui. Que aqui na versão com o Ubuntu ele também tem, só que ele fica em outro lugar. Então resolveram deixar esse espaço aqui vazio e colocaram as configurações em outro lugar, que seria aqui embaixo. Tem esse botãozinho, essa engrenagem aqui, seriam as configurações que no Jaco ficavam aqui. E tem botão para desligar, também tem botão para desligar aqui, ou então reiniciar, né? Tem um botãozinho aqui em cima também. E aqui tem as notificações, né, das tarefas, das ocorrências que estão acontecendo aqui no meu computador. Aí então se eu clicar aqui nessa engrenagem, ele vai aparecer aqui algumas configurações do Bud, né? Eu já mostro algumas um pouquinho sobre essa configuração aqui. Aí depois tem o volume, aqui são as notificações, e aqui para acessar as partições do disco, a pendrive. Depois tem aqui a conexão, e aqui é o meu gravador de vídeo. E eu vou ver se ele está gravando ainda, porque já deu problema aqui. Eu fiquei meio traumatizado aqui, né? Aqui no Bud, meus gravadores estão dando tilt aqui. Bom, e aí depois tem aqui o botãozinho do menu, que aqui aparecem todas as categorias e com todos os programas que vieram instalados.
Um dos focos aqui, né, segundo o site lá do Ubuntu Bud, um dos focos desta distro é ser um sistema enxuto, né? Ou seja, ele vem com os programas, apenas os programas mais utilizados aí pelos usuários comuns, né? Eles pegaram aí uma média aí dos programas que são mais utilizados e deixaram apenas eles, né, para deixar um sistema então mais enxuto. Então esse é um dos focos aí desse sistema. Aí então aqui você tem a barrinha aqui do pesquisar, né? Posso digitar aqui monitor do sistema, por exemplo, ele aparece aqui. Aí você pode acessar algum programa que você, caso queira saber, às vezes você não está encontrando, e aí é só digitar aqui o nome, aí talvez você encontre por aqui. E aqui tem o monitor do sistema, tem a parte de processos, aqui mostram os programas que estão em aberto no momento. Aqui são os recursos, aqui ele fala, né, o consumo de CPU, de memória, de internet, os dados que estão entrando e saindo, e esse sistema aqui ele tem iniciado aqui consumindo em torno de 780 MB de RAM. No momento ele está consumindo 1.2 GB, né? Eu acho que está razoável o consumo, né? Existem versões que consomem menos, bem menos, né? E são, né, sistemas aí atuais também. Bom, então esse aqui é o monitor de processos, né? E aqui a parte de pesquisa. Aqui aparecem todos os aplicativos disponíveis no sistema. Aqui a parte de ciências, diversos. Tem estatísticas de energia, que eu não sei para que serve, né? Ele mostra que aqui tal, recuperações, não sei para que serve isso. Aí então tem esse leitor de tela Orca. Esse aqui é um leitor, é um áudio. Assim que você aciona esse programa, ele começa, todo botão que eu clicar aqui, ele começa a narrar. É uma voz, né, uma voz meio robótica. E pelo que eu entendi, um pouco que eu utilizei, ele mistura um pouco de inglês com português. Então fica uma coisa meio estranha de se entender. Eu não achei legal, né? E assim que você aciona ele, não aparece depois um botão para você desligar ele. Então, para desligar ele, ou você reinicia o sistema, ou então acessa lá o monitor do sistema e desabilita ele, né? Desliga ele através lá do gerenciador de processos. Então, não achei interessante. Aí na parte do escritório tem o LibreOffice, a agenda, contatos para você guardar seus contatos, acessórios, está tudo em português aqui no sistema. Aqui arquivos, esse aqui é o gerenciador de pastas, né, que vem aqui com o sistema. O arquivos, o nome dele em português, mas também é conhecido como Nautilus, que normalmente vem com a interface gráfica do GNOME. E falando nisso, esse Bud aqui, eu acredito que, né, pelas funções e pelas configurações dele, eu acredito que ele foi baseado no GNOME, né? Pegaram o GNOME e modificaram, e aí colocaram o nome de Bud, né? Então ele é bem parecido aí com o GNOME. Quem utilizar o Bud vai ver que ele é bem semelhante, lembra bastante. Então na parte, aí depois tem a parte de acessórios. Então esse aqui é o Nautilus, né, ou arquivos, que é o gerenciador de pastas. Tem uma calculadorinha aqui, documentos aqui para nunca utilizei esse programa para você gerenciar os seus documentos, organizar, não sei. Editor de menus. Esse editor de menus é para você configurar essa parte do menu aqui, quais categorias irão ficar, quais programas irão, quais ícones, quais atalhos irão aparecer aqui. Editor de texto seria tipo um bloco de notas, né? Visualizador de fotos. Aqui é o mapas eu achei legal. Eu vou abrir ele aqui, mostrar um pouquinho dele. Ele mostra o mapa aqui, tem algumas funções. Você pode, aqui está aparecendo em desenho, né? Mas você pode colocar via satélite. E depois tem outro botão aqui, que é para habilitar o serviço para localizar, para fazer a localização do seu equipamento. Ele funciona meio que um GPS, né? E aí eu posso ampliar, posso vir aqui
É tipo o Google Earth, mais ou menos, né? Eu acho que com um pouco menos de recursos. Mas eu achei bem nítida a imagem dele aqui. Aí depois aqui para você adicionar favoritos. E tem essa parte aqui que eu achei legal. Eu ia falar legal, né? Achei legal pra caramba isso aqui. Então aqui tem um carrinho, uma bike e tem uma pessoa andando a pé aqui, né? Aí tem dois lugares aqui para você pesquisar. Aqui, mas você pode adicionar mais, né? Aqui você pode, tipo um GPS, né? Que você quer sair de um lugar e até um ponto de partida até o ponto de chegada. Então aqui, no caso, eu vou digitar a minha localização. E dou um Enter, ele vai aparecer algumas opções aqui, mas eu vou digitar esse, talvez seja esse. Aí eu vou digitar aqui já, pronto. Eu vou dar um outro Enter. Então o Jaú ali é meu ponto de partida, depois aqui tem o meu ponto de chegada. Eu coloquei Guarujá, Rio Grande do Sul, não era aqui que eu queria ir, né? Mas vamos aqui. Vou colocar aqui Guarujá, Pitangueiras, vai. Beleza, acho que agora vai aparecer. É esse, acho que é esse aqui. Pronto, agora acho que tá certo. Beleza. Então aqui ele fala, né, o meu ponto de partida e aqui é o ponto de chegada, né, que é o litoral. E eu estou aqui no interior de São Paulo e aqui é o litoral de São Paulo. Aí ele fala aqui que o tempo estimado de carro são 4 horas e 15, é mais ou menos por aí mesmo. Depende do trânsito, né? E dá quase 400 quilômetros. Aí aqui ele dá o começo. Aí depois eu vou indo. Aqui ele tem caminho por caminho, né? Pra seguir em frente. Rua tal, vira lugar tal, segue reto e tal, e vai. E o caminho é meio grande aqui, né? Vai daqui até lá. Ele vai dando as coordenadas, como se fosse um GPS. E aí você pode também saber o tempo estimado se você for de bicicleta. Né, de bicicleta o tempo estimado aí são 30 horas e 15 minutos, rapidinho, né, um dia nos quebrados. Isso sem parar para dormir, né? E quilometragem é um pouquinho maior, 443. E se for a pé, né, se for uma pessoa aí que não tiver pressa, né, aí pode ir a pé. Aí o tempo estimado são quase 80 horas. E a quilometragem é a mesma que ir de carro, 396 km/7. Então você começa aqui, aí você vai indo, ele vai mostrando, né? Eu vou clicando aqui, ele vai indo de ponto a ponto, aí vai, até chegar no destino, né? É um GPS, mas é legal, né? Pra quem quer conhecer o caminho, nunca foi, né? Então é legal aí, beleza? Então esse aqui é o Maps. Depois tem o Planck seria essa barrinha aqui, esse programinha aqui. Ele veio adicionado aqui à interface gráfica do boot, né? Existem outros também similares a esse. O Planck é um pouco mais simples, né? Existe um chamado Cairo, que ele tem uns recursos um pouco mais... tem uns recursos mais bonitos, tem mais efeitos, né? Então aqui as configurações dele. Aqui ele está com o tema transparente, ele veio por padrão o tema GTK, muda um pouquinho, fica esse fundo preto por trás. E tem o Matte, que fica um pouco diferente, tem o Default, que fica só a barrinha lá atrás. E eu vou deixar aqui no transparente, que eu achei mais legal. Aí você pode posicionar a barra na esquerda, na direita, superior, que é aqui em cima. Mas a barra de tarefas esconde, então não vai ficar muito legal aqui, né? Até funciona, mas fica meio estranho aqui, tem hora que não acessa. Aí depois tem aqui no fundo, que deixa aqui embaixo, também fica legal, aqui embaixo, né? Eu vou deixar na esquerda. Aí depois tem aqui alinhamento. Você pode, que ele está centralizado, você pode mudar, né? Opa, fica aí, aciona aí, finalizar, vai para baixo. Preencher, ele fica no meio, depois ele vai preenchendo, apesar que o centralizar também vai preenchendo. E iniciar ele vai lá pra cima, né? Vou deixar aqui no centralizar, mas você pode manusear manualmente aqui também, ele vai indo, se quiser posicionar ele, né? Vou deixar aqui no meio, no centro, que é no 0. Pronto, aí alinhamento de ícone está desativado, eu não sei a que se refere. Aqui você pode alterar o tamanho dos ícones, né? Vou deixar aqui no 90, né? Mas acho que fica muito grande, né? Aí então, ele pode ficar bem pequenininho também, que eu acho que dá pra
dá pra visualizar bem também. Aí eu vou deixar no 30, acho que você estava no 30. Vou deixar no 30, pronto. E aqui tem zoom do ícone. Ah, então, esse aqui é um efeito, né? Pode ver que eu passo minha setinha aqui, não dá, ele só dá uma pequena um pequeno brilho, né? Aí se eu ativar, ele vai fazer um movimento de onda. Aí você pode diminuir esse efeito de onda, ser um efeito mais discreto, ou então aumentar aqui, deixar uma onda maior aqui para dar um efeito mais chamativo, né? Aí pode equilibrar aqui também, deixar assim, acho que fica razoável. Aí depois tem aqui comportamento, né, ocultação inteligente. Se eu abrir alguma página ele vai se esconder sozinho. Aí ele só vai aparecer quando eu chegar com a setinha do mouse aqui. Aqui é o atraso, a ocultar e reaparecer, é o tempo que ele vai demorar assim que você encosta o mouse. O tempo que ele vai demorar para aparecer. E depois que você sai, o tempo que ele vai demorar para se recolher. E aqui mostrar destravados, né, que seria para mostrar os programas que eu abrir, mas que não estão travados aqui, né, nessa barra. O programa vai abrir, o ícone aparece aqui, é assim que eu fechar, o ícone some. Aí, isso se o programa não estiver aqui, o ícone dele já configurado, né, como configurado aqui para ficar aqui dentro da barra. Então, se eu deixar acionado aqui, ele vai mostrar os programas destravados, né? E aqui restringir a área de trabalho, eu não sei para que serve, né? Então eu vou deixar para restringir, eu vou deixar sem restringir. E depois tem esse aqui, que eu não sei o que se refere também, né? Vou deixar ativado, e aqui travar ícones, também não sei para que serve. E o docklets, que são alguns ícones que ele tem aqui por padrão para adicionar. No caso eu adicionei esse desktop, que ele é para mostrar a área de trabalho, é esse aqui. E tem o trash, né, que é o lixo, também adicionei ele aqui. Então essas aqui são algumas funções aí do Plunk, né? E aí depois, então, vamos lá, tem parte de gráfico, né, o visualizador de imagens, um digitalizador. Na parte de internet ele tem o navegador, o Firefox, que é a última versão, e ele está por padrão aqui. Eu instalei o Google Chrome, mas eu instalei aqui, legal que aqui no Ubuntu ele já tem nos repositórios. E tem o Transmission, né? Pode ver que ele tem poucos programas aqui, tá bem enxuto mesmo. Alguns joguinhos bem simples. Aí na parte de multimídia tem um programinha para webcam. Esse aqui eu instalei, que é um gravador de tela. Record My Desktop está funcionando, porque depende da distro, ele não funciona esse programinha aqui. Ou então ele funciona com alguns bugs, né? E tem o VLC que eu instalei também. Então, mas por padrão ele vem com o Hitbox e com o vídeo, né, para tocar áudio e vídeo. E os demais eu instalei depois. A parte de sistema, ele tem aqui o Gnome Software, que é um gerenciador de programas. Vou abrir ele um pouquinho aqui, né? Esse programa aqui normalmente ele vem com o Gnome, né, a interface gráfica do Gnome. Aqui são todos os programas, ele tem as categorias, né, para quem já conhece o Gnome, né? Ele é um pouco diferente aqui no Ubuntu, ele tem um pouco mais de recursos. Eu achei, né? Sim, diferente. Eu utilizei ele no Fedora. Opa! Eu utilizei ele no Fedora e aonde mais? Nossa, no Mageia, no Corolla, em diversas distros aí, né? Sempre que tem o Gnome ele aparece. Raramente o Gnome vem sem esse gerenciador de programas. Então ele aparece todos, né? E tem, no caso aqui tem internet, aí você pode ver aqui na parte de navegadores, ele mostra alguns navegadores disponíveis e mostra os que estão instalados. Se eu clicar aqui no Firefox, ele vai abrir e eu posso remover ele caso eu não queira mais, né? E legal que mostra aqui o pessoal dando opinião, né? E dando nota. E mostra aqui o tamanho do programa, que no caso aqui é 171 MB, né? E a versão dele que é a 5704, é a última versão. Então, e depois tem a parte aqui os programas que estão instalados na minha máquina, e eu posso removê-los também.
Aqui na parte de atualizações ele fala que tem uma atualização do sistema. Eu vou atualizar. Eu acredito que seja uma atualização pequena. Assim que eu instalei o sistema aqui, eu fiz uma atualização nele. Deu em torno de 300 MB, um pouco mais. E depois eu instalei alguns drivers, o driver de vídeo e alguns programinhas. Mas a atualização aqui deu um pouco mais de 300 MB. A atualização você não precisa fazer através do terminal. Pode fazer aqui, tem diversos programas. Eu estou atualizando por aqui, mas existe um outro programa que ele serve apenas para atualizar o sistema, né? Bom, então esse aqui é o gerenciador de programas aqui no Ubuntu com o Bud. Eu vou deixar ele minimizado aqui para ele até ele terminar de atualizar. Mas já vou falar dele mais um pouquinho aqui, porque tem uma diferença que vale a pena falar aqui desse GNOME Software, mas eu acho que eu vou falar dele daqui a pouco para mostrar, para emendar com um assunto aqui, para explicar melhor. Então aqui, multimídia, sistema, aqui tem a parte de boas-vindas do Bud, e aqui tem o Bud Applets, que também você pode acessar através dessas boas-vindas aqui do Bud, e esse Bud Themes também pode ser acessado através desse boas-vindas. Aí aqui tem as configurações, que são as configurações aqui da interface gráfica, então essa parte aqui eu acho que é a mesma coisa que no GNOME, talvez mude os ícones e algumas opções. Eu instalei a minha impressora, foi tranquilo, é questão de 2, 3 cliques e sua impressora está instalada. É bem simples mesmo, mas simples. Aí então aqui tem algumas opções, vou mostrar apenas umas duas aqui, que seria aqui usuários. Ele mostra que, no caso sou eu, o Evandro, administrador do sistema aqui. Eu posso desbloquear e alterar algumas configurações, como a senha. Aqui mostra o histórico, dos dias que eu utilizei o sistema, a hora que eu iniciei e a hora que eu desliguei o sistema, nos últimos dias. E depois tem aqui a parte de detalhes. Eu achei que detalhes está bem detalhado, sabe? Não, acho que não é nessa parte, mas é uma outra parte. Mas aqui também mostra, a versão do sistema, que é o Ubuntu 16.04, e aqui mostra um pouco do meu equipamento também, e aqui são as configurações normais que se encontram no GNOME. Data e hora, compartilhar, acessibilidade, o som, teclado, telas, mouse, impressora, energia, região, privacidade, enfim, é isso aqui. Então é a central de configurações aqui da interface gráfica. Depois aqui, então, continuando no sistema, ele tem terminal, ele tem 3 terminais aqui, não sei para que tanto, tem o Xterm, tem esse outro aqui que é o Xterm, são semelhantes, Então, alguma diferença que tem aqui é que esse aqui tem um xizinho, não, só cliquei aqui, são iguais, não vejo diferença nenhuma. Vou tentar utilizar aqui, tentar fazer uma atualização aqui. Deixa eu ver se aqui terminou aqui já terminou de atualizar. Vou fechar, então vou fazer aqui apt-get update. Vou tentar ver se existe alguma atualização para fazer aqui, rapidinho. Já lê. Se tiver alguma atualização, ele pergunta, se você quer instalar ou não, Só digitar S para sim e N para não. No caso, ele fala que está tudo ok. Então, isso que eu fiz aqui eu poderia fazer neste terminal, ou então tem um outro terminal aqui ainda, que eu acho que está aqui. Esse aqui seria o terminal padrão mesmo do sistema, ele é um pouquinho mais descolado, os outros são mais simples. Ele tem algumas funções a mais aqui, para algumas opções. Então aqui na parte de sistema eu vou abrir aqui então o boas-vindas do Bud, que eu achei muito legal. Isso aqui não encontra lá no Ubuntu com o Unity,
né? Então acho que eu acho que essa tela de boas-vindas aqui do Bud, eu nem diria que é uma tela de boas-vindas, eu diria que é uma central de configurações, né? Porque aqui, através desse painel aqui, você acessa praticamente todas as funções mais importantes do sistema. E também aqui ele dá uma introdução sobre o sistema, né? Se clicar aqui ele fala um pouco sobre o sistema, né? Os objetivos, o que é o Bud e tal. E depois recursos, ele fala um pouco dos recursos do sistema. Aí começando, ele ensina a utilizar um pouco aqui, né? Tem bastante opções aqui. Aí ele fala para você escolher um tópico. Eu vou escolher aqui, escolher um navegador diferente. Foi através dessa parte aqui que eu instalei o Google Chrome. Aqui ele já mostra, fala um pouquinho de cada navegador. No caso ele tem 4 aqui, 2 estão instalados, né, que é o Firefox, mas eu posso removê-lo por aqui também. E está o Google Chrome instalado, né, posso removê-lo também. Então eu posso instalar o Vivaldi ou então instalar o Chrome. Aí para instalar o Chrome eu só apenas cliquei em instalar e deixei rolar. Ele faz o download e já instala para você. Na hora que ele termina, já fica disponível aqui na parte de internet. É só clicar nele aqui que ele está funcionando. Então é bem simples de instalar o navegador, os navegadores aqui, pelo menos esses, né? E depois tem aqui na parte de customização, ele fala um pouco da interface do usuário. Se eu clicar aqui ele vai mostrar esse painelzinho. E aqui ele vai abrir aquele centro de configurações que eu acabei de mostrar, né? E ele vai dando explicação, né? Aqui são todos pelo menos boa parte dos atalhos que existem no sistema, para quem gosta de utilizar atalhos, né? Então ele mostra todos eles, né? Ou quase todos. Aqui atualizações extras, ele mostra como você atualiza o sistema. Se eu clicar aqui ele já vai abrir esse programa, que é um atualizador de software. E extras restringidos seria, eu instalei, né? Ele não vem instalado, eu posso removê-lo também. Eu acho que ele conecta a um servidor que vai instalar alguns recursos que não são permitidos em alguns países, né? Alguns codecs ou formatos de áudio ou vídeo que são restringidos, né? E ele te dá a opção aqui de instalar e poder, através desse programa, poder instalar esses codecs aí, né? Eu não entendi muito bem, mas pelo que eu sei, algumas distros Linux elas não vêm com alguns codecs algumas extensões de áudio e vídeo, porque elas, por motivo de patente, elas são restringidas em alguns países, não em todos, né? E aqui no caso ele está disponível para instalar e você poder utilizar. O sistema, bom, os arquivos que eu precisei utilizar aqui de MP3 e de vídeo, eles tocaram todos, né? O sistema já veio aqui nativamente já acessando todo esse conteúdo, todos os conteúdos que eu tinha aqui, né? Mas talvez né, não sei que ao certo qual extensão que está faltando, bom, enfim, né? Mas recurso a mais sempre é bom, né? Atualizações extras já foi, né? Os drivers, ele mostra aqui os drivers adicionais. Aí ele fala da placa gráfica, ele já identifica, caso você tenha uma placa gráfica, ele já vai identificar. Aqui ele identificou a minha placa, já dá até o modelo. Ele fala aqui sobre os drivers proprietários ou open source. E ele fala um pouco dos drivers da NVIDIA, né? Porque ele detectou a minha placa, mas caso você use uma outra marca, talvez ele mostre também algumas e comente um pouco sobre, né, o modelo, a marca. E se eu clicar aqui, ele vai abrir um outro aplicativo aqui do sistema, que é programa e atualizações. Ele vai direto para drivers adicionais, mas esse programa aqui, existem outros recursos dele aqui, né, disponível. Aqui você adiciona as extensões, quais servidores você vai se conectar para baixar e instalar os programas, né, e atualizações também. Aqui ele fala do servidor, né, para você instalar os programas através da mídia de CD, DVD. E aqui outros programas são os PPAs que estão adicionados ou que você vai adicionando. Esses aqui não estão
eu não cliquei em nenhum, tá? Aqui são todos que o próprio sistema já deixou configurado, né, marcado. E aqui acho que são as fontes de onde o sistema vai baixar, vai fazer o download das atualizações. Aqui você pode configurar o período, né, que ele vai procurar atualizações, e entre outras funções. A autenticação, eu acho que seria a chave aí para liberar que a instalação seja instalada, né. Aqui no Linux tem dessa de chave. Alguns programas, dependendo da distro que você utiliza, encontra maior dificuldade de instalar um programa por causa da falta dessas chaves, como no Fedora e no OpenSUSE. Eu já encontrei dificuldade aí por causa que não adicionava a chave, e aí eu deixava de instalar o programa. Um programa que eu não consegui instalar no Fedora foi o Skype. Ele falava que não tinha chave, chave em GPG ele falava lá, né? E então precisa adicionar a chave para que o programa possa ser instalado. Então o Linux tem dessas aqui, né? Diferente, né, do Windows. Então aqui os drivers adicionais, né? Quando eu cliquei aqui já veio para essa função, e foi através dessa parte. Isso aqui tem lá no Ubuntu. Esse painel aqui de configurações também existe no Ubuntu lá com o Unity, né? Ele tem aqui, então a parte de drivers adicionais, ele identificou aqui minha placa de vídeo. Nativamente ele vem com esse driver aqui, o Shorg, que é um servidor de vídeo. Seria um driver aí, código aberto, mas aí depois ele te dá a opção de instalar duas versões de driver, a versão 340 e essa 384. Aí você escolhe aqui entre elas. No caso eu escolhi esta, mas caso você escolha, bom, independente de qual você escolhe, é só clicar aqui em aplicar alterações, ele faz o download e também já instala, não tem trabalho nenhum. Então aqui eu instalei já minha placa de vídeo, já está funcionando. E aqui também ele deu uma opção de instalar um driver proprietário aqui do minha CPU, né? Mas ele vem também nativamente sem ativar ele. Eu coloquei para ativar. É um driver bem pequeno aí, para baixar um pacote pequeno. Ele já também baixa e instala, né? Não tem trabalho nenhum. Então esses aqui são os drivers adicionais, né, que você pode escolher entre os drivers proprietários ou então os drivers de código aberto aqui, né, os drivers livres. E depois aqui tem opções para desenvolvedores. Vou fechar aqui. Voltando aqui, então, drivers, linguagem de entrada, que ele fala um pouco sobre a linguagem, suporte de idioma, alguns métodos de entrada complexos que eu não sei, né, ele fala aqui de chinês, japonês, coreano. Suporte de idioma. Aí depois tem tarefas opcionais, que aqui ele fala do backup, firewall e gestão de utilizadores. Aqui você pode, o firewall não vem ativado por padrão, então aqui é só instalar, ele já ativa o firewall. E também se você precisa de você deseja um pouco de mais de segurança, é só clicar aqui que ele vai te sugerir algumas outras maneiras de manter o seu computador mais seguro. E aqui, bom, aqui a configuração de utilizadores, não cheguei a utilizar esse recurso, né? Eu acho que é aqui para compartilhar o computador, ou criar usuários, né? E o backup também não vem instalado, mas é só clicar aqui em instala e depois é só utilizar. Tarefas opcionais. Depois aqui especificações do sistema, aqui que eu achei legal. Ele tem, nossa, já descreve toda a minha máquina aqui, né? Às vezes descreve coisas que a gente nem sabe da própria máquina, né? O que tem dentro do meu computador. Então é que ele fala. Primeiro ele fala do sistema, né? A versão do sistema, o kernel, a placa mãe. Aqui ele já fala do hardware, né? Que é a placa mãe, exatamente a placa que eu estou utilizando. O modo de inicialização, ele fala que é BIOS. E aí também eu acho que o outro modo seria UEFI, UEFI, né? E no caso eu estou utilizando BIOS. Aí depois tem o modelo processador, a velocidade, a arquitetura, e depois alguns componentes, a RAM, placa de vídeo, acesso à internet, ele fala que eu estou conectado,
armazenamento, que ele fala do meu HD, onde está instalado o sistema, quanto eu estou utilizando do HD, quanto tem livre. No caso, o sistema aqui está utilizando 11 GB e eu tenho 48 livre. E aí ele fala que o total, né, do meu espaço no HD para o sistema, a partição é 60 GB, né, praticamente. E tem a outra parte aqui do HD que é um backup, né? Então o total aqui é 160 GB. Então ele mostra, né, a descrição toda aí, né? É legal, isso aqui eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu vejo aqui essa descrição do sistema aqui no Linux. E depois aqui ele dá alguns links, né? Tem a página no Facebook do Ubuntu Boot, tem Twitter, entre outros sites aqui. Depois aqui tem a loja online, comunidade, envolve, doar, né? Tem uma lojinha lá do Ubuntu, bacana, tem até na versão brasileira, né? E versão brasileira Herbert Richards. E aqui tem para configuração padrão e instalação de software. Aqui também tem diversas funções, né? Mini aplicativos boot. Aqui ele mostra alguns mini aplicativos. Eu instalei esse aqui, essa calculadora. Aqui ele mostra a foto, né? Mas eu instalei e eu não consegui encontrá-la. Eu tenho uma calculadora aqui, mas essa aqui ela já veio com o sistema. Não é esse aplicativo aqui. Eu testei aliás, eu instalei apenas para testar, né? Não é essa calculadora. Pode ver que ela está diferente. É essa daqui que eu instalei. Aliás, não é calculadora isso aqui. Parecendo um calendário. Nossa, tô falando merda agora. Desculpa falar a palavra aí, né? Mas eu tô muito. Nossa, ultimamente tô falando muita besteira, meu. Nossa, merda é pouco porque eu tô falando aqui hoje. Bom, enfim, né? Preciso melhorar meu. Nossa. Mas é bom falar um palavrão de vez em quando, né? Parece que descarrega o negócio. Coisas vai embora. Show, coisa ruim, né? Então é isso aí. Então, não é calculadora, é calendário, que começa com C. Não sei o que, eu acho que eu vi um monte de botãozinho ali, de número, eu achei que era calculadora. Então é calendário, meu, pelo amor. E olha que eu já olhei isso aqui umas 500 vezes. E agora que eu vi que é calendário. Bom, se for calendário, tem um calendário aqui, né? Mas isso aqui também já estava com o sistema. Enfim, existem outros aplicativos, é só clicar em instalar que ele já vai funcionar, caso não dê nenhum bug, né? Aí depois tem a outra parte aqui que é centro de aplicativos, que eu já mostrei anteriormente, mas agora eu vou mostrar e vou falar alguns detalhes sobre isso aqui. Não vai mexer não? Pronto, mexer, mas eu vou me maximizar aqui. Então, olha uma coisa diferente aqui no Ubuntu, né, que eu vi, um diferencial aqui nessa distro. É que aqui estão os programas que você pode baixar e instalar. E aqui também tem uma barrinha para procurar os programas. E eu procurei alguns programas para instalar aqui, como por exemplo o Simple Screen Recorder, que é um gravador de vídeo que eu estou utilizando. Falando nisso, será que está gravando? Deixa eu ver aqui. Tá gravando? Tá gravando. Então, Simple Screen Recorder. Simple Screen com 2Z. Aí apareceu. E aqui ele aparece 3 versões. Por que 3 versões, né? Essa versão aqui que está aparecendo, que já está instalada, né? Eu posso removê-la. E depois tem essa que não está instalada e tem essa que não está instalada. Essa versão aqui eu instalei através do terminal. Porém, ela aparece aqui na central de programas para que eu possa removê-la, né? Não preciso ir abrir o terminal. Apesar de ter instalado pelo terminal, eu posso removê-la aqui através da central de programas. Então aqui mostra a versão dela, a categoria áudio gravadores, né? A licença e a fonte, LP, PPA, blá, né? O Martin Bird, Simple Screen Recorder. Aí o tamanho dele, vamos focar aqui no que mais interessa no momento. Foco aqui no tamanho. Ele tem 3,5 MB, normalmente é isso, né? Na hora de baixar lá, ele mostra que é 1.3 MB, não sei porque está aparecendo 3,5. E normalmente, né, quando eu vou instalar o Simple Screen Recorder, justamente 1.3 MB, né, através do terminal. Então foi esse que eu instalei. Aqui ele dá alguma descrição, mostra algumas fotos do programa, né? E beleza, então ele tem 3,5 MB.
E também, aí depois voltando aqui, as outras versões, né? Então aí depois tem essa versão Simple Screen Recorder, tem algumas fotos também. Aqui ele dá uma descrição um pouco mais básica e alguns detalhes. A versão 0.1. Olha, agora foco aqui, o desenvolvedor é outro, né? Thiago. E o tamanho é 90, quase 91 MB, né? Uma diferença tremenda, né? De 3,5 para 90. Então por quê? Porque aqui no Ubuntu, né, no boot pelo menos, ele trabalha com três tipos uh, de três maneiras de instalar o programa, ou três tipos de pacotes seria, né? A palavra, não sei se é exatamente essa palavra assim que se fala. Você pode instalar aí através do terminal, ou então através aqui da gerenciador de programas mesmo. Você clica para instalar o programa e ele baixa o programa mais as dependências mais as dependências dele e pronto, o programa está instalado, né? Esse aqui é no caso desse programinha aqui que tem 3,5 MB. Mas no caso ele não estava disponível aqui no gerenciador de programas, tá? Estavam apenas esses dois disponíveis. Então não sei se esse gerenciador ele trabalha com esse tipo aqui que instala com as instalando as dependências também. Então aqui já nesse outro aqui ele é maior, por quê? Porque ele já vem o pacote com o aplicativo todo, com todas as dependências, vem um programa completo. Quando você baixar, ele já vem tudo, já vem o programa inteiro, não tem que baixar dependência nenhuma. Mas 89 MB é um absurdo, né? De diferença. Então acho que não, se for bem não compensa. E o ponto negativo é que ele é muito maior. Mas o ponto positivo, segundo algumas pesquisas que eu fiz aí, esse tipo de pacote ele é interessante porque quando você instala é mais difícil ele dar conflito com outros recursos do sistema, porque dependendo do programa que se instala aqui no Linux ou em outro sistema que seja, ele às vezes dá conflito pode estar dando um conflito com um recurso de áudio ou com um recurso, sei lá, algum outro recurso aqui do sistema. Então quando você baixa através desse tipo de pacote, que se eu não me engano o nome pacote é Snap, e existe um outro também que chama Flatpak, eu acho que é. E esses pacotes é como se eles isolassem o programa de alguns outros recursos do sistema, né? Ele deixa imune. Então, caso eu desinstale algum recurso, ele não vai afetar o programa, né? Não é para todo caso, né? Mas é que aqui no Linux, dependendo da distro aí, pode dar alguns conflitos. Então esse tipo de pacote ele evita esse tipo de conflito. Seria esse o ponto positivo, mas eu não vejo como ganho não. Pelo menos aqui normalmente, pelo que que eu utilizo, eu acho que não vi ainda assim uma vantagem boa em baixar esse pacote enorme em relação ao outro, né, é difícil ter conflito aqui, né? Normalmente não tem conflito, mas às vezes aparece. Então no caso de um dia aparecer algum programa com conflito, aí sim, então instala um pacote Snap ou Flatpak, se tiver, né, disponível na versão, né, do sistema. Então ele tem três versões, né? Tem essa versão, no caso do Simple Screen Recorder, tem essa versão aqui com 90 GB, não, 90 MB, essa aqui tem 89, e é outro desenvolvedor também aqui, fala que é o Mard, né? Licença, proprietário, esse aqui já é proprietário, não, olha só, não sei se as outras também são, né? Ou talvez todas sejam. E a diferença aqui que é Simple Screen Record Mard, primeira vez que eu vejo essa versão. Não sei se uma aqui é Flatpak e a outra é Snap, né? Talvez seja. Cada uma é um tipo de pacote. E no VLC também. O VLC aqui, se eu digitar, ele vai aparecer dois. Esse aqui eu instalei através do terminal. Ele tem 4,9 MB. Né? E aqui ele fala licença código livre, áudio, reprodutores, aqui é a versão. Então ele tem 4,9 MB, essa versão do VLC. Depois tem essa outra versão do VLC que ele mostra aqui licença, desenvolvedor, aqui já mostra outro desenvolvedor, Videolan, e o tamanho dele é 203 MB, bem dizer, né?
para 5 aí, né? Não lembro, 5 ou 6 mega o outro. Então é gigantesca a diferença, né? Tem que ter uma vantagem muito grande aqui para instalar. Talvez ele tenha talvez ele traga mais recursos aqui, mais extensões, né? Maior compatibilidade com as outras, com os programas, né? Também então tem essas vantagens, né? Que talvez eu não esteja percebendo, né? Agora que eu vi aqui a descrição que ele fala que tem um monte de extensão. Mas pode ser que não, pode ser que no outro lá também tenha tudo isso, toda essa compatibilidade, né? Então essa é uma diferença legal aqui no Ubuntu com Bud, né? Essa parte desse gerenciador de programas aqui, né? Então mostrei apenas 2 programas, mas existem muito mais, né? Então fechando aqui, então voltando aqui, instalação de software. Aí depois tem aqui aplicações Snap, que acabamos de falar aqui. Se eu clicar, ele não vai abrir, ele vai abrir uma página da internet, né? Eu acho que vai abrir. Abriu. Minha música acabou. Nossa, sem música não fica legal. Preciso ouvir música pra dar uma animada no meu cérebro aqui. Aí, beleza, agora melhorou. Então, ele abriu aqui uma página, acho que ele abriu o Chrome. Deixa eu ver isso. Então aqui são os programas, pacote Snap. Você pode baixar eles têm a versão aqui para o Ubuntu, né? E tem a versão aqui para o fone, aplicativos para smartphone, eu acho. E aqui tem as categorias, né? Entre outras. Aqui você pode ver por lista, filtros, grid. E a maioria deles são free, né? Alguns deles são pagos aqui. No caso, esse aqui são quase $3, né? Sutil Pro. Então você pode baixar aqui Snap ou Free, não sei qual a diferença aqui. Então são pacotes Snap, né? Uma quantidade aí tem. Aqui está na página 1, vai até 41. Então que são os programas disponíveis, aplicativos disponíveis para baixar aqui para o sistema. E finalmente aqui tem aplicações multicompatíveis, que é o Flatpak, né? Uma distro que trabalha com isso aqui, que eu testei, foi o Endless OS, que é um sistema operacional focado em educação. Quando você abre o gerenciador de programas lá no Endless, ele aparece justamente dessa maneira, esses quadros assim com a imagem, e aí você clica, ele mostra uma descrição do programa e você instala. São todos pacotes Flatpak, né? Essa é uma outra maneira de instalar os programas aqui na distro do Ubuntu. E a diferença é que lá no Endless OS, e se você quiser instalar de outra maneira, ele não aceita, ele só aceita pacotes Flatpak. E se você abrir o terminal lá e tentar instalar, não dá, o terminal é travado, não aceita os comandos, a não ser que você faça uma maracutaia, aí sim, né? É só saber mexer que dá pra fazer tudo no terminal. Se tiver terminal, tem tudo, né? Só saber mexer, claro. Então, lá no Endless OS ele está travado, né? Mas ele tem uma gama grande lá de recursos e programas, e apesar que o foco dele é para educação, né? Então ele foca, ele foca tanto que até trava, né? Para outras maneiras de utilizar o sistema. Então, esses aqui são os pacotes Flatpak, também tem uma quantidade muito grande, né, de recursos. Tem até enciclopédia aqui. Os programas normalmente tem alguns programas que tem mais de 2 GB, né? Então é isso aqui. Então são as maneiras de instalar os aplicativos. E depois aqui finalmente, agora sim, finalmente, a parte de configurações padrão. Aqui, configuração padrão, caso você mude aqui a estrutura do painel e modifique e depois dê algum erro, e você quer redefinir o painel, é só clicar aqui que ele vai redefinir para o padrão, né? Restaurar o painel do jeito que o sistema vem configurado, pré-configurado. E aqui trocar a aparência, são os temas, né, do sistema. No caso aqui eu instalei todos, né, mas é só clicar aqui que ele baixa e instala. Aí depois para aplicar, né, esse aqui está aplicado, né? Esse aqui que eu estou utilizando é o tema padrão que veio com o sistema. Mas é só dar um clique. Não, eu dei um clique e ele apareceu a foto. Tem que dar um clique aqui em cima, aplicar tema. Pronto, ele aplicou.
Ele muda até a foto da área de trabalho, e aqui muda um pouquinho a cor, né, desse painel. Muda algumas coisas, mudou o ícone aqui, esses monte de pinguinho, né, e aí tem alguns aqui para você aplicar, não dá muita diferença, né, mudou aqui o ícone um pouquinho, mostrou o pezinho ali, e é isso, né. Essas são aqui algumas, mas não muda muita coisa não. No Linux Mint já eu acho que tem uns temas mais, sim, né? Tem uma diferença, dá um contraste maior aqui. E aqui já não é tanto, já é mais suave aqui a diferença. Então essa aqui é a tela de boas-vindas do Bud. Eu acho que eu mostrei mais ou menos tudo aqui dessa tela de boas-vindas. E então depois tem a parte de administração. Esse aqui é o atualizador de programas. E já vou aproveitar aqui e abrir esse aqui. Programas e atualizações, é diferente, tá? Esse programas e atualizações é aqui onde você configura a parte de instalar e atualizar, né? Os servidores, os drivers, os proprietários, o código aberto. E esse aqui, atualizador de programas, é para você atualizar. Ele fala que o computador precisa reiniciar para finalizar a instalação. Tá, mas eu vou reiniciar depois. Então está quase terminando já aqui, né, a parte do sistema. A administração tem o painel da Nvidia, está tudo funcionando, configurado. Acho que deve ser bom para jogo essa distro aqui, né? Bom, não sei, né? Talvez seja boa. Ela é um pouquinho pesada, né? Acho que tem que, não, para jogos eu acho que tem que consumir um pouco menos de memória RAM. Apesar que memória RAM hoje em dia, não, um pente aí, você pega um pente com 8 GB, pronto, né? Já dá pra jogar bastante coisa. Então mesmo que o sistema consuma 1 GB, 1 GB e meio de RAM aí, não é muita coisa, né? Comparando com as memórias disponíveis. E não é tão caro. Eu acho que baixou bem o preço aí. Sistema, administração, então aqui é para fazer diagnóstico do sistema. Ele identifica, né, se tiver algum problema, ele já envia o relatório para que os desenvolvedores tente solucionar os problemas, e também ele dá algumas dicas, né, de possíveis soluções aí para o erro que vem ocorrendo. E aqui parte de preferências, alguns aplicativos, né, programas, input, métodos de entrada, né, editor de menus, drivers adicionais, discos e alguns utilitários que normalmente vêm com o sistema. Beleza, então esse aqui é o Ubuntu Bud versão 16.04. Não sei se dá muita diferença da versão 17.10 e da 18.04. Talvez eu teste aí as outras versões para ver como que tá. Então é isso, né? Tem bug aqui no sistema? Já deu um bug aqui, não sei se eu que utilizei errado. O bug começou a surgir depois que eu instalei o Simple Screen Recorder. Eu instalei na versão, no pacote lá Snap, e depois eu instalei através do terminal. E aí eu desinstalei um deles. Eu não sei se... E o Simple Screen Recorder começou a dar não tá funcionando muito bem, não. Por isso que eu tô meio assim, olhando toda hora, ver se tá gravando aqui. Então deu alguns bugs aí, mas o sistema tá bem legal, bonito, né? Tem a versão 32 bits aí, né? O Ubuntu, eu utilizei a versão 16.04 de 64 bits. Ele, quando eu 2 vezes deu problema comigo, mas não chegou a travar, tipo a ter que dar pau no sistema de não funcionar mais. Mas o Ubuntu lá com o Unity, assim que eu atualizei o sistema, ele começou a dar uns bugs. Aí a solução que eu encontrei foi iniciar o sistema utilizando o kernel antigo. Aí ele voltou a funcionar normal, mas aí depois que travou de novo. Aí eu instalei, reinstalei o sistema e atualizei ele, aí começou a dar travar de novo. Aí eu acho que, se eu não me engano, eu instalei a versão 32 bits e aí não deu bug. Funcionou beleza, atualizei tudo. Então, talvez aqui o Bud seja semelhante, né? Na versão 64 bits dá alguns bugs, e na versão talvez ele funcione melhor na versão 32 bits aqui, né? No 16.04 aqui.
Beleza, então é isso que eu entendi, é isso que eu achei, essa é a minha experiência aqui no Ubuntu. Esse aqui eu não posso falar muito, né? Mas se ele for similar aí ao Ubuntu com Unity, é esses os problemas que eu tive. Mas também tem as variáveis aí, né? Do usuário, o driver, o hardware, né? E é isso, beleza? Então vou ficando por aqui. Até uma próxima. E tchau, tchau.